Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast. Você aí que é bom de palpite, corre lá na Betfair. Ao se cadastrar na Betfair, o link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você ganha aí R$600 para fazer apostas grátis e nos 40 primeiros dias após se cadastrar, se você errar a sua primeira aposta, você não perde dinheiro, ele volta para você. Então corre na Betfair, que é a maior do planeta e tá fechada com o Futebolaço Podcast. E agora, vamos pro corte. Canta, eu vou te falar um negócio. Eu vou pegar o teu próprio argumento. Na teoria é lindo. Pô, um baita time e tal. Ele vai ser de rotação mais baixa, mas tem uma galera pra correr em volta. Na teoria, ok. Mas aí pegando o teu próprio argumento de alguns minutos atrás, que é eu pegar como balizador os números das últimas temporadas. E eu fui fazer esse levantamento porque um amigo meu falou, pô, mas o Arrascaeta começou a ter problema físico também já na temporada passada e nessa. Aí eu fui comparar. Na outra, na da Copa ainda. Eu fui comparar. E de fato o Arrascaeta vem tendo um declínio físico. Ele vai ter que operar agora no final do ano. Eu fui pegar os números dos dois pra comparar. Sabe qual foi a última temporada que o Coutinho jogou 50 jogos na temporada? Qual? 2019. Já então. 20, 21, 22, 23, 24. No Brasil, eu fui fazer conta. No Brasil, time com a campanha do Vasco, que não é nada demais, não tá em nenhuma competição sul-americana, é estadual, brasileiro, e foi um pouquinho mais longe na Copa do Brasil. A gente tá falando de 63 jogos ano. Clube igual, Flamengo, Botafogo e Palmeiras, que estão jogando e indo longe em competições outras, passa dos 70. Se considerar que o cara é jogador de seleção, ainda bota mais um molinho aí, 80, não joga todos os jogos, 60, 70 jogos, um cara de primeira prateleira de seleção que não se machuca, joga com frequência, ele joga isso. As duas últimas temporadas que o Coutinho jogou mais números foi 38 jogos e 35, que dá quase meia temporada do Brasil, pegando times como esse. Então eu começo a olhar esse cenário, isso me preocupa. A qualidade técnica ninguém discute. Mas você não acha que é porque hoje o Vasco depende do... O Coutinho vem pro Vasco numa expectativa torcedora de o Vasco vai depender do Coutinho, o Coutinho vai carregar o Vasco. Mas a gente não contrata esse tipo de jogador pra isso? Mas não tem que ser. Mas na realidade do Vasco, o Vasco... Hoje é, mas porque o Vasco não tem um time hoje que transforma o Coutinho, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. O Botafogo contratou o Alan. Quando o Alan chega ao Botafogo, o que a galera fala? Primeira opinião. Pô, esse cara vai chegar e, meu irmão, mas vai deitar no futebol brasileiro. Também vem da Arábia. Coisa que não aconteceu com o Igor Jesus. Aí os preparadores físicos têm que explicar. O Alan não rende fisicamente ainda o que ele pode render. Só que ele não é necessário ao Botafogo. Porque o Botafogo joga com o Marlon Freitas e com o Gregory. E o Arão já é uma opção de banco, entra no final do jogo contra o Vasco. E não começa jogos do Botafogo. Então, assim, o Botafogo não depende hoje dele. Ele, com uma sequência, pode se tornar esse cara? Pode. A gente vai saber pra frente. O Vasco, o olhar do torcedor do Vasco é assim: Coutinho vai chegar e vai carregar a gente pro título da Copa do Brasil. Não vai ter jeito. E ele não tem, nesse momento, condições físicas de fazer isso. Isso é muito claro. E o que você falou, 35 jogos, tudo bem. O que ele jogou nas últimas temporadas. Eu acho que você, fazendo uma preparação física, ele pode jogar mais que isso. Mas por que ele só tem jogado isso? Ele tem histórico de lesão, esse que é o ponto. Você me deu o exemplo do Dela Cruz, o rubro-negro fica chateado porque ele tá tendo problema aqui, mas ele olhou o histórico dele no River. Que já tinha. Eu torço demais. Inclusive, assim, como ser humano, são pessoas, assim, extraordinárias. Eu tive a oportunidade de conhecer o Couto pessoalmente. Fenomenal, uma das melhores pessoas que eu já conheci. Então eu torço ainda mais, porque como bola ele é um absurdo de craque. Sendo que, assim, eu tenho que às vezes saber separar o meu coração, o que eu quero, dos fatos. E assim... Até aqui, e assim, o Coutinho, por exemplo, não é o perfil do cara que é baladeiro, que não, é um cara profissional extremo, que se cuida e tal. Então não é nem esse o caso. Mas assim, alguma coisa acontece com ele, infelizmente, que ele se machuca com frequência. Por exemplo, ele tem 5 meses no Vasco. Ele tá indo pro 3º mês fora. Ele chegou, jogou 4 jogos, teve uma lesão na coxa. Aí ficou um mês e pouco fora, voltou, jogou um pouquinho, aí pegou Covid e o Vasco ainda deu tipo uma mini pré-temporada. Não, a gente vai cuidar mais do físico pra voltar. Ele voltou, jogou mais poucos jogos e já tá fora de novo. Então, assim,
Coisa que acontece com o Paê também. Ele tava dormindo até em câmara hiperbárica. Esse cara tá querendo muito, igual a música diz. Não é culpa dele. Sim. Então, assim, eu torço muito, vou continuar dando tempo, vai acabar a temporada, ele vai ter a pré-temporada. Eu torço demais que aconteça isso. Claro. Que ele tenha uma pré-temporada, que ele jogue 50 jogos no ano que vem e esses problemas físicos de 20 até 24 fiquem pra trás. Sim. Mas se eu esquecer o meu coração e o que eu quero e olhar pro número frio, tem sido uma regra na carreira dele nos últimos anos jogar pouco, se lesionar e não ter sequência. Claro. E aí, por que eu tenho que acreditar que isso vai mudar no Vasco? Entendi. Porque às vezes a gente se apega a isso. Mas se ele foi... Sim, mas eu acho que o olhar não tem que ser pra isso. O olhar tem que ser assim. Ele vai ser importante no ano que vem, ele pode ser importante, mas você não vai exigir dele isso. Então ele tá no elenco, mas tem que ter um elenco. Eu acho que a primeira coisa é isso. O Vasco hoje depende ou do Coutinho, ou do Paê, você concorda? Pra sair ou do Piton, no cruzamento do Piton na cabeçada do Verrete. Com o que o Vasco tem de elenco hoje. Mas vamos ver, o Botafogo hoje é um clube rico. Tá saudável. O Flamengo tá saudável. O Vasco tem mais ou menos 3 milhões ou quase isso, não é que o Pedrinho já avisou que vai ter que reduzir a folha salarial no final do ano, com jogadores que não conseguem ou decidir com frequência ou até sequer estar em campo. E não conseguem ter essa intensidade que você cobra do Botafogo. O Flamengo pode se dar o luxo de ter o Gabigol e o Pedro com o salário que tem, joga um, joga o outro. O Vasco pode se dar esse luxo? Não. É essa que é a minha questão. O Flamengo tem o ataque todo no departamento médico, pô. Tira o ataque do Vasco todo. No ano. Não, o Vasco ainda deu azar, perdeu o Adson, perdeu o David, perdeu o Jair, perdeu o Paulinho, era outro time. Mas, por exemplo, você tira o Verrete, Piton e Léo Jardim do Vasco. Mas matou o time. Os caras mantiveram o Vasco na Série A no ano passado e, graças a eles, chegou aonde chegou esse ano. Então, assim, eu acho que o que o Vasco precisa ajustar são as contratações ao redor do Coutinho. Eu acredito que ele possa ter um ano, eu acredito nisso, com uma pré-temporada, um ano que ele jogue no ano que vem. Mas o Vasco não pode depender do Felipe Coutinho. O Vasco tem que ter um elenco que, mesmo sem o Felipe Coutinho, possa alcançar, enfim, objetivos na temporada. E hoje não tem. Fala, galera aí, curtiu o corte? Aproveita, dá essa moral e se inscreva no nosso canal, porque nós gravamos novos episódios toda semana e tem corte no canal todo dia. Então dá essa moral, se inscreva e ativa o sininho das notificações. Tamo junto, até o próximo corte.